Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal da Ela. Vou entrevistar mais um membro, um participante, um estudante da nossa comunidade que realizou a formação, o Master em Interface Design, e ele tem uma trajetória também muito interessante, porque hoje ele está no mercado, ele está atuando lá, digamos que na sua terra natal, né, no seu estado, no Brasil, está com uma atuação bem bacana de uma empresa grande, porém, antes dele ir direto para essa vaga, ele conseguiu umas coisas que são particularmente diferentes e que eu acho muito interessante. Então, ele soube aproveitar muito bem o poder da comunidade, né, da comunidade a ela, tirar valor disso para crescer nos estudos e já cair ali para o trabalho. Né? Então, acho que ele vai trazer dicas aqui muito boas para, enfim, qualquer pessoa que estiver estudando, ou se você já é da nossa comunidade, para você entender como tirar valor da melhor forma e como você está presente. Diogo, cara, obrigado pelo seu tempo. Muito bom, finalmente a gente está batendo esse papo. Eu acho que vai ser uma entrevista aí muito rica, com bastante insight. E eu, particularmente, assim, acho a sua história muito bacana, cara, muito interessante, né? Porque, como você me contou um pouco, teve altos e baixos, né? Vida real, todos nós temos altos e baixos, mas você foi lá, resolveu. Hoje você está sempre na comunidade, estudando, fazendo o seu melhor. E você é a prova viva de como isso traz frutos, né? Então, enfim, para a gente começar, se apresenta, conta um pouquinho de você. Felipe, primeiro, obrigado por ter me convidado para a entrevista. A minha trajetória de designer ela é um pouco parecida com de bastante gente tanto da nossa comunidade como da área do design de experiência, né? Eu venho do design gráfico, meu background é de design gráfico. Eu acho que foi por 2018, 2019 que eu comecei a olhar para o design de experiência, e foi quando eu conheci, através de uma colega de trabalho, ela me trouxe, eu estava fazendo algum lançamento do Meet, e eu Uhum. fiz aquele primeiro workshop, Workshop. né? Isso, fiz o workshop. Ali do workshop eu já saí decidido que eu ia fazer, né? Que eu ia entrar no Meet. Eu passei aí como designer gráfico, eu costumo brincar e falar que eu trabalhei em tudo que o design gráfico oferece, né? Diagramação, diagramação de revista, jornal, desde branding, até papelaria comum, né? De escritório e tudo mais. E aí, então, e aí o meu último trabalho, então, que era uma questão de objetivo profissional meu, eu trabalhei muito com o lance de desenvolvimento de marca, identidade, com produção de eventos culturais, né, na cidade onde eu estava morando. E aí, nesse período que aí entra um pouco onde tu fala dos altos e baixos e tal, que foi quando eu entro no MID, aquela coisa que eu acho que não sei se acontece com muita gente, mas aconteceu comigo, que é entrar com muito gás no MID, e começar a fazer tudo de uma forma meio sem planejamento, aquela coisa que a gente sempre conversa para tentar evitar o consumo de fonte de tudo que é lugar, fonte de conteúdo de tudo que é lugar, não saber avaliar direito, né, o tipo de fonte, o tipo de conteúdo, né? E colocar, como a gente fala, colocar a carroça na frente dos bois e tal. Até que então eu começo a. Aí é que começa a entrar para a parte boa, que é a aproximação da comunidade, de fato, né? Até mesmo me aproximar de ti mais, assim, começar a conversar sobre as coisas em que eu consigo botar o carrinho nos trilhos e começar a alcançar objetivos, né? Cara, muito bom. Eu sei que tem outros detalhes aí, mas de cara eu já fiquei curioso e tenho certeza que quem está aqui nos vendo ou nos escutando também ficou curioso. Por mais que seja chato, e talvez para você só de lembrar, né, esses altos e baixos, não é o tipo de lembrança que a gente gosta, então talvez ele te toque de alguma forma, que a gente sempre fica chateado, né, de pensar essas coisas. Mas a verdade é que a vida é assim, e muitas vezes nós temos esses altos e baixos, né? O importante é a gente conseguir ajustar o percurso, levantar e seguir em frente. Cara, o que você fez? Eu sei que você falou da comunidade e tal, mas especificamente quando você percebeu que a coisa estava fora dos trilhos, você falou que estava, sei lá, consumindo conteúdo demais.
de outras fontes talvez não tão legais, e a coisa não estava fluindo. Quando você percebeu isso, o que exatamente você fez, ou que dica que você pode dar, para a pergunta ficar mais clara, caso quem estiver aqui nos vendo esteja com um problema similar? Cara, o despertar, assim, assim, estava fazendo mid, eu estava num momento, numa zona de conforto bem grande, assim, né, em relação à profissão, porque onde eu trabalhava, para a região aqui onde a gente mora, eu tinha um bom salário, tinha um salário bacana, assim, né, não é grande coisa o salário, mas para a região era bacana. Eu já tinha feito em alguns outros momentos aquilo que todo mundo deve fazer, né, cara, tá atualizado no seu mercado e tal, e eu via que se eu saísse dali, seria difícil manter um salário fazendo a mesma coisa, então eu me acomodei muito. E aí eu comecei a deixar, por exemplo, meus estudos de lado e tal. E uma coisa que começou, que foi assim, olha para o seu momento, foi começar a buscar por conhecimento de desenvolvimento pessoal, assim, né? Que é uma coisa que eu até já te comentei, que eu sei que tu também deixou um pouco. Tu não tem esse, né? O problema é aquele negócio de coach e tal. E eu realmente fui procurar treinadores, né? Para desenvolvimento pessoal e tal. E aí isso te coloca. E aí sim eu tomei o chapalhão que, claro, quando se lembra disso, incomoda, mas incomoda porque tu sabe que aquilo não é legal, e que tu pode estar num lugar melhor. Então, a primeira coisa que eu acho que eu daria de dica, assim, Felipe, o que fez o início de uma real mudança para mim primeiro, tu aceitar que tá perdendo tempo, né? Tu tá gastando teu tempo na verdade, eu buscava coisas para fugir dos estudos, da busca por um novo lugar para trabalhar, entendeu? Isso era o que eu fazia porque, cara, ia me tirar da zona de conforto, entendeu? Aqui trazendo o MID, cara, se quem olha as minhas primeiras aulas lá de apresentação, eu tremia mais que não era verde, cara, apresentando, sabe? E aí isso é uma coisa que chegou num momento em que eu falei, cara, não vou fazer isso, porque isso Te não é travou, né? legal. Exatamente. Eu tô passando vergonha, entende? Então, quando eu consegui olhar para isso e dizer assim, não, cara, eu tenho uma comunidade bacana, que tá todo mundo ali pelo mesmo motivo que eu. Eu tenho professores ali que, cara, vão me fazer comentários que de verdade, sim, são comentários críticos, mas com muito carinho, no sentido de não é passar a mão na cabeça, e a ensinar de uma forma que tu aprenda sem apanhar, entendeu? E aí, quando eu olhei para isso, eu comecei tá, então o que eu vou fazer para mudar? E aí foi quando eu me lembro que eu te mandei uma mensagem, porque eu tinha feito todo um planejamento, de novo, tanto de carreira quanto de estudos, e isso, cara, eu acho que a dica que eu daria, assim, que foi o divisor de águas para mim foi o aceitar que o que eu estava fazendo não ia me dar resultado nenhum, e a partir disso fazer um planejamento. O planejamento é a coisa que mais me botou para frente, assim. Até se posso compartilhar rapidinho aqui. No meu primeiro ano do planejamento, eu concluí todos os meus objetivos profissionais na data. O segundo ano desse meu planejamento, que é esse ano aqui, né? Que aí, como assim, a minha referência é o ano anterior, né? Então, eu estipulei todo o planejamento desse ano e justamente por conta do planejamento, eu, cara, consegui concluir todos os meus objetivos com 6 meses de antecedência. Que massa. Que massa, cara. Pô, parabéns demais. Você tocou em pontos, pô, muito importantes, cara. E que eu não sei o que rola na nossa comunidade, né? A comunidade de designers. Que o que você falou é verdade, né? Por algum motivo, a galera não curte muito, né? A palavra ou coach ou desenvolvimento pessoal, né? Os próprios livros dessa área são
meio que mal falados e por aí vai. Isso é uma grande bobagem. Você falou ali brevemente. E, cara, eu devo muito do meu crescimento como profissional, na carreira, muito do que eu alcancei, de não ter um olhar torto para essas coisas, sabe? De pedir ajuda quando eu preciso de ajuda, né? De ler livros que eu acho que eu preciso ler, de fazer treinamentos que eu acho que eu estou precisando, e seja a área que for, né? Teve um ponto curioso que, sei lá, eu já percebi também que tem uma galera que acha que, assim, às vezes, eu tô começando agora, por isso que é tão difícil. Pro fulano de tal, sei lá, pro Felipe, não é tão difícil porque ele já tá há muito tempo no mercado, então fica tudo fácil. Mas a verdade é que, no fim do dia, todos nós temos desafios, né? E desafios diferentes. Só que a gente tem que resolver. Eu lembro que, eu acho que foi em 2017 ou 2018. Vai, já tem um tempo. Vamos chutar que foi 2018. Foi alguma coisa assim. Eu já estava atuando há muito tempo com liderança. Então eu fazia liderança de projeto, eu mentorava uma galera. E eu não estou falando da ela, porque sim, eu já fazia isso também. Estou falando localmente. Eu mentorava vários designers em Praga, galera de outros países, entendeu? Eu ajudava a formar time. Eu era o braço direito do diretor em Praga, depois em outros lugares. Enfim, eu estava sempre envolvido com a liderança, eu tocava os projetos. E por algum motivo, teve um momento que eu percebi que eu tinha muita facilidade em conquistar a vaga de sênior e dificuldade de conquistar vagas de liderança. E eu não enxergava o motivo. Eu falei, não faz sentido, porque se eu já faço tanta coisa de liderança, eu já estou fazendo. O que está errado aqui? O bacana foi que uma hora eu percebi isso. Só que até eu perceber, isso já estava acontecendo por, sei lá, um ano ou mais, um tempo. E eu fui conversar com uma coach, né? Ali foi uma coach de carreira, que ela também era recrutadora, né? Trabalhava em Londres e tal. E eu abri isso para ela e falei, cara, qual é o seu olhar? O que você acha que eu estou fazendo de errado? Né? Foi o que eu passei para ela. Ela olhou tudo e falou, na verdade, primeiro eu contei minha história para ela, né, claro. Falei, olha, Felipe, a sua história é maravilhosa. Você fez muita coisa. Mas olha que interessante. Eu sei porque eu estou aqui conversando com você. No seu currículo eu não entendo, no seu LinkedIn eu não entendo, de repente na entrevista você não está falando desses pontos. Parece uma coisa boba, mas tinha ali um blind spot para mim, que eu não estava percebendo que tinha um monte de coisa que eu já fazia e que eu não estava encaixando onde eu tinha que encaixar. Cara, foi ela me dar ali uma horinha dessa conversa, uma horinha de coach, e dali a coisa começou a mudar para mim. Eu consegui ter vagas muito melhores, porque eu consegui começar a me vender melhor para aquele momento. Então, enfim, né? Esse tipo de trabalho é muito importante, cara. E até te abrindo, leva isso com carinho para sua vida, porque você nunca sabe quando você vai precisar de novo, né? Se não fosse assim, sei lá, quem gosta de esporte, futebol, vôlei, qualquer um desses aí, bota um treinador meia bomba lá, vê se o time vai bem. Não vai. Você pode botar Neymar, pode botar quem for, não vai fluir, né? Agora, bota uma galera mais ou menos e um treinador sinistro, a coisa flui. Então isso faz muita diferença, cara. E, de novo, parabéns por ter essa cabeça, por correr atrás, né? Parabéns por saber que a palavra mindset não é um problema, é uma coisa que efetivamente a gente tem que correr atrás para cuidar. Porque é a coisa mais poderosa que a gente tem, cara, na vida mesmo. Agora, cara, tu falou até uma coisa que foi uma outra prática que eu comecei a fazer, que eu acho que foi também de muita importância, Felipe. Isso de falar com as pessoas, que isso é coisa que a gente comenta dentro do Meet, tu vai conversar com alguns outros profissionais que são mais sêniores do que tu, cara, a grande maioria fala, o networking legal, mas pedir feedbacks para outros profissionais, né? Nesse meu processo de planejamento, eu tinha, como fazia muitos anos que eu não tirava férias, cara, janeiro deste ano, eu tinha recebido uma boa grana de um projeto que eu fiz ali no final do ano passado, então eu tinha o planejamento de janeiro eu ia tirar de férias, eu ia me dar de férias, e aí a partir dali, a importância, né, cara, do planejamento financeiro também, eu tinha, a partir de janeiro eu teria, sei lá, até outubro deste ano para me encontrar um emprego, que eu poderia ficar em casa só estudando sem baixar o meu padrão de vida, né?
Que isso foi uma coisa muito que a gente já conversou, assim, né, em outros momentos de aula. E aí, nisso, cara, eu tava conversando com outros profissionais da área de design e eu não tava conseguindo entender bem, não tava ficando bem claro para mim o que eu precisava melhorar nos meus processos de recrutamento, né? As pessoas falavam assim, cara, melhorias nos projetos que eu tinha para portfólio, né? Só que até eu comecei assim, cara, eu não estou passando das primeiras etapas, cara. A apresentação de portfólio vem num outro momento com um profissional da área. Pô, então o que eu passei a falar com recrutadores? Eu gastei alguma tecla de teclado chamando o recrutador em LinkedIn para, cara, aquela coisa assim, vamos tomar um café, não necessariamente assim, né? Mas conversei com muito recrutador, pedi muito feedback e aí a gente quebra mais uma barreira de achar que está incomodando as pessoas. Recrutador, cara, o trabalho deles é encontrar profissional para preencher as vagas. Então tinha recrutador que, cara, recebia meu currículo vibrando, assim. Podia não servir para nada para ele. Mas de ter alguém que estava afim de, pô, eu queria melhorar um pouquinho meu currículo, como é que eu posso, sabe? Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, tanto que rola aí na comunidade, né, tudo mais, rede social, pegam pesado com o lance de plataformas de recrutamento e tal, e eu era uma dessas pessoas e tal, e eu fui contratado por um. A minha contratação veio através de uma porque eu fui acertando os pontinhos assim, cara, e era uma entrevistinha aqui, perguntar, pô, tem um monte de entrevista que tu não recebe feedback, mas tem entrevistas que o recrutador tá disposto, sabe? Pô, teu currículo assim, assim, assado, melhora tal coisa, a forma como tu escreveu, o que nem tu falou, não tá clara, né? Pode ser que seja, mas ali para nós não ficou claro, então por isso que nós preferimos ficar com outra pessoa e tal. E isso foi uma coisa que me fez bastante diferença, foi isso também que tu comentou de ter ido conversar com uma recrutadora e tal. Isso fez muita diferença para mim também. Cara, muito bom. A prática do feedback é importantíssimo, né? O saber receber, encarar feedback. Tem que ter um carinho especial, né? Porque às vezes machuca, né? Se a pessoa não souber receber o feedback. Mas sabendo, pô, ajuda pra caramba. Muito bom. Agora, deixa eu entender uma coisa, né? Eu vou um pouquinho para frente, depois a gente vai voltar de novo para trás aí na sua história. Você falou que tinha ficado um tempão sem tirar férias e... Cara, eu me vejo nisso. Vou te falar, há vários anos atrás, eu tive essa vida aí, né? Quando eu ainda estava no Brasil, antes disso, eu não sei se é uma rotina do design ou do freelancer, porque eu era, né? Eu tinha meu estudo, mas a verdade é que eu trabalhava sem parar. Então eu não tinha férias, eu tinha às vezes Natal, mas assim, férias mesmo, era bem pouco. E aí quando você falou isso, me tocou, me lembrou. E aí você falou que final do ano você fez um projeto que foi interessante, que te deu uma grana legal, e que janeiro você falou, não, vou tirar off, mas além de tirar off, você falou que tinha dinheiro até outubro para estudar e garantir a sua vaga, né? O que, pô, é um tempo maneiríssimo, assim, é muito bacana estar nessa situação. Cara, como foi isso? Como é que você planejou para isso acontecer? Como é que você se organizou, claro, para conseguir guardar dinheiro e até para esse projeto acontecer, que eu acho que eu sei que projeto é esse, mas assim, você pode passar belos insights aqui para a galera, até de como aproveitar a comunidade e tudo mais. Como é que foi isso para você, cara? Cara, então vamos lá. Justamente assim, esse lance da organização financeira, ela veio a partir de uma pergunta até que me foi feita num desses treinamentos de desenvolvimento pessoal, que o treinador ele trazia para a gente assim, o quão rico tu é. E aí, pô, como assim rico, né, cara? Eu não sou rico, velho, não tenho dinheiro. Aí ele explica a prática, né, que ele ia fazer e tudo mais, e aí ele fala, cara, hoje a gente pode se considerar rico quantos meses tu consegue ficar sem trabalhar, mantendo teu padrão de vida sem atrasar uma conta, sem diminuir, eu vou comprar, vou baixar o nível, um pouquinho a qualidade do café que eu tomo para... Não, quanto tempo tu consegue
né? E isso mexeu comigo, assim, cara, porque eu fiquei, pô, se eu ficasse sem trabalhar, que fazia parte do meu plano, em algum momento pedir minha demissão, se não surgisse nenhum emprego, né? Que eu queria me dedicar, fazia parte de tudo, todo esse planejamento, me dedicar no MID, né? Porque eu me lembro que eu te mandei uma mensagem dizendo que eu queria conseguir meu primeiro projeto, meu primeiro emprego até o final do ano passado. E aí tu me disse que era possível, que eu teria que me dedicar bastante, mas que seria possível. Eu falei, cara, então vamos dedicar bastante. Se o Felipe tá falando que é possível, eu vou fazer se é possível, sabe? Então, assim, quando eu ouvi isso do quanto tempo eu sou rico, eu fui lá e desenhei isso, né? E aí, cara, eu comecei, eu já tenho um tempo uma preocupação de fazer alguns fundos para oportunidades, né? Tipo, ter uma reserva de grana para se surgir alguma oportunidade, é, alguns investimentos e tal, né? E a partir disso, então, eu já tinha essa mentalidade de separar uma grana do todo que eu recebia. Eu tentava sempre separar 30% do que eu recebia, né, para ter essa reserva. E aí isso foi, né, eu já tinha essa grana guardada. E aí no final do ano, não foi no final do ano, foi mais ou menos ali a conversa começou ali por julho, agosto, uma coisa assim, que foi uma conversa com o Rick, né, que é mentor na ela, que ele tinha um projeto na qual ele precisava de um designer para ajudar ele lá, e eu me prontifiquei, aquela coisa de tu estar pronto para as oportunidades, né? Quando ele anunciou que tinha esse projeto, eu prontamente eu saltei para a vaga. Sabe? Eu não fiquei assim, eu vou chamar para conversar. Não. A mensagem que eu mandei pro Rick era dizendo assim, cara, tô pronto, sabe? E como ele tinha acompanhado alguns projetos meus dentro da Ela, o projeto dava match com o que ele precisava lá. E aí rolou um negócio muito, cara, para mim foi muito legal. Foi assim uma injeção de ânimo. Eu já estava bem legal dentro dos estudos e tal, e olhando para frente, porque quando tu tem o planejamento, cara, tu vai ter sim aqueles momentos em que tu vai dar uma murchada, mas quando tu volta e olha para o teu mapa, tu vê que tu tá sempre um passo mais próximo de alcançar. E aí, quando eu e o Rick a gente começa a tratar de valores, eu extremamente inexperiente, né, se tratando dentro assim, de design de produtos e tudo mais, não só inexperiente, mais aquele medinho de não pegar, sabe? De tipo, vou cobrar muito e aí não vai fechar o contrato, e aí eu perdi minha primeira oportunidade. O cálculo que eu fiz, cara, na época foi baseado no que eu ganhava como designer gráfico, né? E aí eu falei pro Rick, Rick, que o Rick veio e me perguntou quanto eu queria, como foi um contrato, a gente trabalhou como consultor, foi por hora, né? Foi vendido um pacote de horas com todas as entregas e tudo mais, né? Mapeadinhas entregas. E aí o Rick veio e me perguntou quanto que era o meu valor a hora e tal, e eu calculei baseado no que eu ganhava, eu mandei pro Rick. O retorno do Rick foi assim, Badio, não dá, né? Quando ele me disse que não dava, eu pensei assim, cara, será que eu cobrei demais? Ele falou para mim, no mínimo o dobro, cara. No mínimo o dobro. Cara, o que a gente, assim, Felipe, se colocar na ponta do papel horas trabalhadas, né, que foi o que foi vendido para a empresa, no mercado normal de CLT, dá meio mês de trabalho. Dá meio mês. Porque o mês normal é 220 horas, uma coisa assim, né? No mês, 220 horas, se eu não me engano. A gente vendeu do meu trabalho, né? A minha hora calculada foi metade disso e eu ganhei o dobro do que eu ganhava no mês. Olha só. Então, isso. E aí, quando essa grana veio. E foi um projeto de vários meses, você ficou Sim, fazendo isso por vários meses.
Só que não tinha exigência, como nós éramos contratados consultores, assim, nós não tinha aquela exigência de trabalhar 8 horas por dia, entendeu? Nós trabalhávamos por entrega. Então, Entendi. assim, se nós pegássemos uma etapa do projeto, estava programado para entregar na sexta e a gente entregasse na segunda, terça, passasse 24 horas fazendo e entregasse na terça, tá resolvida a semana. Já pode adiantar, entendeu? Entendi. E aí ali, essa grana foi o que, cara, me deu uma esperança, assim, um ânimo de fazer essa migração absurda. Assim. Foi. Imagino, né, cara? Até porque você chegou ali, você já ganhava bem, né, na sua situação, como você explicou, do design gráfico. Sua vontade de migrar era mais para aprender, claramente, para fazer parte, porque você queria pelo menos a mesma grana. E aí ele vem e quase com primeiro um balde de água fria para depois te falar, não, pera, pelo menos o dobro. Aí você fala, provavelmente você deve ter ficado congelado, né? Tipo, como assim? Né? Meu Sim, primeiro cara. projeto já tá rolando isso. Pô, que massa. Eu me lembro que quando ele me falou assim, não, Diogo, nós temos que cobrar pelo menos o dobro. Cara, eu chamava minha esposa para olhar. Eu falava assim, olha isso, eu não tô acreditando, sabe? E eu fiquei muito feliz. E aí, cara, também aí nesse processo todo, assim, muito, muito, muito pelas aulas que a gente tem contigo, Felipe, do, cara, tu tem teu valor, tu sabe tem que saber se posicionar, tudo mais. O Rick bate muito forte nisso também. E também esses treinamentos de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Quando eu fui fazer agora essa entrevista para trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, cara, também assim, eu pedi um valor que já era um pouco a mais, né, do que eu já estava recebendo no meu último emprego. E aí, e aí ainda no fim, o pessoal quando veio me dar um retorno, eles, pá, cara, a gente gostou muito da tua postura, gostou muito das coisas que tu tem para nos oferecer. Eles ainda me ofereceram um tanto mais, sabe? Que massa. Então, eu fiquei bem contente, assim, tipo, E esse é o maior medo, né, de muitos designers gráficos ou diretores de arte, enfim, pessoas que já têm um background criativo de alguns anos, como era o seu caso, que a gente tem na cabeça aquela ideia do tipo, eu ganho bem, mas esse eu ganho bem é dentro do ambiente, do cenário que a pessoa conhece, né? E sim, aí o grande medo é, pô, eu vou migrar de área para trabalhar com product design, com UX, vou voltar a ser júnior, porque tem um monte de coisa que eu não sei. E aí eu vou ganhar metade. Não, não dá, porque eu tenho que pagar a conta. Mas assim, a gente tem vários casos, né, dentro da comunidade que provam o contrário, e você aqui é a prova viva. Primeiro projeto já foi o dobro, depois na primeira vaga já bem mais também. Você sabe percentualmente falando ou não? Quanto a mais do, foi? Do seu cara, antigo para o atual, do assim, em antigo para percentual? atual, cara, dá. Olha, cara, acho que dá uns 50%, assim. Ó, bastante. Muito bom. Não, vou botar 50% que arredondar um pouquinho para cima, assim, mas é isso aí. É um Massa. valor bem Muito bom, bacana. cara. Cara, parabéns. Parabéns por isso tudo. Segue firme com esse trabalho. E como você falou, não é nada, o pessoal acha que é bobagem, mas você ter um mindset forte é o que te ajuda a conquistar vagas cada vez melhor pago, né? Até uma coisa que talvez você já saiba hoje, ou talvez tenha falado na comunidade, mas não sei se no YouTube eu já falei, a maioria das vagas, a maioria das empresas tem um range, tá? Então, normalmente, sei lá, a vaga para um salário anual vai ser de 50 a 70 mil, ou de 50 a 80 mil. Então, tem um range ali, né? E tem gente que acha que, assim, bater no teto é porque a pessoa é excepcional. Cara, não necessariamente. Sim, você precisa ir bem na entrevista, você precisa ter um bom portfólio, mas bater no teto tem mais a ver com o mindset e a confiança da pessoa. Da pessoa chegar, se comunicar bem, explicitar o que está fazendo e papapá, e aí a empresa confia mais e tem mais chance. Então, enfim, isso é um ponto aí de grande diferencial, cara, para todo mundo. E não se esqueça disso, cara, porque isso aí é para sempre, viu? Esse range às vezes vai até aumentando depois na senioridade, né? Vai tendo uma escala maior, digamos assim. Cara, e até tem aquela coisa, né, Felipe? Não, não triste com o que eu conquistei e tal, mas quando os caras vieram e me ofereceram a mais do que eu tinha pedido na entrevista,
Cara, a primeira coisa que eu lembrei foi exatamente isso aí que você tá falando, e eu lembrei de ti falando, entendeu? Eu falei, cara, se os malucos estão me oferecendo a mais, é porque o Rand permite que eu tivesse pedido também um pouco a mais, entendeu? Então, assim, cara, eu hoje sim, tem uma coisa que eu tô bem tranquilo em relação a isso, por exemplo, sentar à mesa com pessoas que querem me contratar para nós falar de valores, entendeu? Hoje eu não tenho receio algum de sentar e falar, eu quero isso, esse que é o valor. Óbvio que tu não vai botar arrogância na mesa, né? Tu vai conversar com as pessoas, meu salário é este aqui, daqui a pouco é um lugar que tu quer muito trabalhar, as pessoas não vão nem negociar, daqui a pouco vão oferecer né? Assim como a Cara, empresa tem o range, tu também tem o teu, né? sabe o que eu acho louco, cara? Você tocou num ponto que, pô, eu acho que é obrigação minha ainda trabalhar melhor, tanto dentro da nossa comunidade como fora. Você falou da questão da arrogância, né? E nós brasileiros, culturalmente falando, a gente tem medo de ser arrogante, de se tornar arrogante. É isso, a gente tem medo de ir para aquele lado. Porque desde criança a gente é doutrinado a ser mais humilde, né? No sentido de também, como se a humildade fosse paralela à gentileza. E não necessariamente é. Mas, enfim, isso é uma questão cultural. E o que eu acho muito doido é que, cara, você pediu o valor que você cobra, o que você acha que merece, ou que você merece, não é ser arrogante. Você basicamente está pedindo valor. Pô, chega para um advogado e pergunta quanto custa. Ó, vou te dar um exemplo. Quando eu morei em Londres, eu estava trabalhando lá para a Pivotal, e chegou uma hora que a Pivotal foi comprada pela VMware e eu estava em dúvida. Eu não queria mais ficar na empresa, já estava decidido, porque eu vi que estava mudando um monte de coisa, e eu fiquei em dúvida do que eu ia fazer depois. Comecei a conversar com algumas empresas. Cara, eu fui explorar tudo. Eu explorei, inclusive, a Espanha, que é onde eu estou hoje. Explorei voltar para Praga, explorei um monte de coisa. E eu explorei também. Pô, e se eu for morar numa cidade pequena de UK? Porque eu não curti Londres. Londres é grande demais para mim. Eu gosto de cidade pequena, né? E eu achei legal o Liverpool. Aí eu fui falar com um advogado lá, porque lá eu estava com visto de trabalho pela empresa. Fui falar com ele, bom, como é que a gente faria, questões de visto e tal, e qual é o seu preço? Cara, ele conversou comigo assim, numa boa, tranquilo, meu preço, 20 mil pounds, eu te ajudo no processo, tal. Para quem está nos escutando, se você quiser pode botar no Google, mas isso deve dar em torno de 100 mil reais. Dá mais. Dá mais? Olha aí. Cara, 120. eu sei que, olha, assim, eu já escutei vários preços altos, mas assim, quando eu escutei isso, eu falei, putz, tem seu valor, pô. É o visto, é a vida, é um monte de coisa. Londres é caro, a galera guarda dinheiro, né? Mas, cara, ele não pestarejou. No fim, eu não fechei com ele. Mas ele nem, tipo, não tentou negociar, não tentou abaixar preço, nada. Tipo, meu preço é esse. Quer, vamos. Não quer, obrigado, tchau. Por que nós, designers, temos dificuldade de fazer isso? Tipo, ai, será que eu tô cobrando muito? Ai, peraí, vou cobrar R$ 5 a hora. Cara, por quê? Isso é doido, né? Eu tenho me feito esses, assim, eu tenho deixado de. Eu tinha alguns clientes que eu atendia também freelance e tal, como designer gráfico, e eu comecei a encerrar essas coisas, sabe, Felipe? Então, assim, algumas coisas que vêm, que ainda caem para mim, eu começo a cobrar um valor, assim como tu já comentou que fez, tipo, eu não tô muito afim, vou cobrar um pouco a mais. E aí esse questionamento Não, quando começou eu a não me. tô muito afim, eu não cobro um pouco a mais, não, cara. Eu cobro o dobro. Eu É cobro o isso dobro aí. do normal. E aí eu comecei a me questionar assim, cara, por que eu não cobrei isso sempre? Porque aí aceitaram, né? Tipo, se Porque daí então, você tem exatamente, 10 clientes, 3 aceitam, pronto. pronto. E aí eu pensei assim, cara, eu tô com pouco tempo, né? Eu quero me dedicar agora ao Master Interface, à imersão, ao meu emprego e tal. Eu tô com pouco tempo mesmo. O meu tempo está muito bem organizadinho para mim estar estudando e trabalhando, sabe? Não. Aí tu vai lá e cobra um valor mais alto e aí os caras ainda dizem assim, fechado. Aí eu fico, poxa, eu podia ter, né? Quanto Isso é dinheiro eu já uma. perdi nessa vida por não ter feito isso, né? Aí você Deixei de começa a se ganhar, né? perguntar isso. Ah, E aí é uma. E aí isso é uma questão muito do. Cara, que eu vejo muito do designer gráfico, assim, muito. Do próprio designer olhar o preço
tabelado, por exemplo, pela Associação dos Designers Gráficos e tal, e o próprio designer olhar para aquela tabela e dizer que aquilo é muito caro. Ah, eu vi muito isso, eu lembro. Lá no Entendeu? Rio rolava isso. Tipo, não dá pra cobrar, tem que ser menos da metade. O que tá na tabela é muito alto. Entende? Como que pode? Tá na tabela, cara. Tipo, aquilo ali tem que ser o mínimo, né? É isso. E aí, cara, tem um outro lado, assim, agora dentro do como trabalhando com produto, né? É ter acesso ao que a empresa que eu trabalho cobra do cliente, Sim. sabe? Tipo assim, quando vem agora, até hoje ali, apareceu para mim, veio para mim inscrição de negócio, tudo mais, e em um momento tem o valor que vai ser está sendo investido para o desenvolvimento daquele produto e o valor que vai ser o valor mínimo que vai ser cobrado do cliente. Fala assim, cara, A sabe? primeira vez que eu vi isso também tem vários anos, mas também me chamou a atenção. Porque nessa época eu acho que o meu preço já estava em torno de 40 euros a hora, e eu achava que era um bom valor para aquela época. Não é um valor ruim, quem está nos escutando pode achar que é dinheiro pra caramba, mas eu lembro que eu vi que eu, como consultor, né, que nem você falou, terceirizado, o cliente pagava por mim de 150 a 200 dólares a hora. Aí eu falei, não, pera, o que tá rolando aqui? Né? Bem isso, né? E aí, pô, por que eu, né? Por que não eu? Cara, então assim, uma outra coisa também que agora falando tudo isso que a gente está falando das coisas de mindset para cobrar salário e tal, que me veio na cabeça também que são outras duas dicas que me ajudaram muito e tem me ajudado muito ainda, que a partir do momento que eu faço meu planejamento, eu seleciono pessoas para serem espelhos, sabe? Isso é uma coisa que eu, cara, não tenho. Puxa saco, achem o que quiser. São pessoas que eu tenho que uma delas é tu, o Felipe Guimarães, eu tenho como um espelho, muito pelas coisas que tu fala, que tu Olha, conquista, pelas coisas que tu nos ensina, que tu transmite pra gente. Tem, obviamente, aquele momento de provação, assim, de tipo, vamos ver se o que ele tá falando aqui dá certo. Todas as coisas que tu colocou para a comunidade como dica, como, eu tenho experiência nisso, eu fiz assim, e eu apliquei, deu certo, então eu coloquei para mim assim, cara, tudo que vier da ela, do Felipe, do Rick, não vou, assim, vou escrever em pedra, mas, cara, vou testar, vou usar. E a outra dica, que é a parte do ter um parceiro de estudos e tal, isso foi muito forte, não só na questão do estudo, mas na questão de conquista das coisas. A minha dupla, o Arnold, ele é incrível, assim, ele me bota para cima, a gente nem se conhece pessoalmente, né, porque ele mora em Recife, eu moro em Porto Alegre. A gente se apoia muito, isso foi muito importante também para conseguir. nossa, que E bom. aí isso acaba se expandindo um pouco, não só para o Arnold, mas uma coisa que eu comento hoje é que eu acabei me tornando um pouco, quem olhar as outras entrevistas que tem, eu acabei me tornando um pouquinho de cada colega da ela, assim, porque tinha uma época que, saía entrevista, eu conseguia olhar a entrevista, eu anotava as coisas que o pessoal falava e eu começava a aplicar as coisas, então o meu processo se construiu em cima de ouvir outros que já tinham chego lá, e eu não tenho problema, o Thiago, o Cauê, a Júlia Pignatti, essa galera toda, os irmãos lá, os Borges, então, assim, tudo que essa galera fala, eu anoto assim, cara, eu vou testar isso, vou começar a praticar isso e tal. E tá tranquilo, o que der certo eu continuo, melhoro. O que não der certo, beleza, não funcionou para mim, não tem problema com isso e tal. E isso foi duas coisas, assim, né, que foram muito importantes para mim. Olhar o que as pessoas que já chegaram lá e estão chegando lugares cada vez melhores, assim, que eu olho assim, cara, esse caminho eu queria traçar, sabe? Esse caminho eu queria trilhar.
Então, deixa eu ver como que ele está fazendo, vou perguntar, vamos conversar, vamos ouvir o que essa pessoa tem para dizer e começar a desenhar meu caminho baseado nisso. E os pares, né, cara, que são pessoas assim. E a nossa comunidade, ela é muito boa, é muito incrível. É uma galera que tipo, bota para cima o tempo inteiro, que tá ali, se tu tiver com algum problema, eles não, se não conseguir resolver, eles abraçam o problema como se fosse deles também. Então, eu acho que isso é um dos pontos assim do mid que eu acho mais fortes assim para mim, né? Cara, massa demais, é muito legal ouvir, pô, obrigado pelas palavras, é muito legal ouvir o carinho que você tem aí pela comunidade, o quanto você absorveu, mas também compartilha, né? Eu vejo o quanto você também compartilha com seus colegas, ou nas aulas, nos encontros, enfim, isso é muito massa. Eu queria te fazer mais algumas perguntas, cara, antes da gente fechar, mas já partindo aqui para um fechamento. Uma delas tem um pouco a ver com essa questão da comunidade, né? Mas deixa eu conectar com um ponto aqui, que a gente falou muito sobre a sua história de vida. A gente falou muito sobre a sua superação, né? Que você decidiu que queria migrar de área, do design gráfico para product, e aí estava estudando, mas não estava indo tão bem. Você se superou, buscou ajuda, dentro e fora, com coach, se levantou, fez acontecer, pegou um projeto massa, ganhando muito mais, e agora ganhando mais ainda, e está tocando barco e seguindo numa trajetória bacana aí na carreira, né? Cara, a pergunta que eu queria te fazer, você hoje, você consegue, sei lá, resumir, eu não sei se você já refletiu sobre isso nas questões de desenvolvimento pessoal, o que mudou na sua vida do Diogo, designer gráfico, que estava lá, né, tipo, como você falou, meio que acomodado na posição, na empresa, para o Diogo hoje, com esse gás, com essa garra, como product designer, enfim, o que já mudou na sua vida e o que você espera mudar mais? Cara, assim, muda que tinha o Diogo menino, que queria, sabe, e levava muito a profissão até como uma grande diversão, se der Deus, se não der, tá tudo certo, o que tem tá bom, pro Diogo que vira adulto. E a partir do momento que tu vira adulto, tu começa a olhar para as coisas com seriedade, tu começa a tratar o que tu recebe, começa a filtrar, limpar o que tu recebe. Não, isso não preciso, isso eu quero. Eu consegui, cara, começar a olhar além de pessoas às quais eu queria estar próximo, coisas com as quais eu queria trabalhar, sabe? Tanto que, assim, quando eu comecei a olhar para esse migração do design gráfico para o design de produto, eu só sabia que eu queria migrar. Qualquer emprego estava bom, sabe? Hoje não. Hoje é aquela coisa que a gente já conversou, que tu também tem isso bem delineado. Tem empresa que eu não trabalharia. É uma das maiores do mundo. Pode pagar o que quiser, cara. Não tem como. E hoje, as empresas que eu tenho foco, até que hoje eu estou trabalhando no banco, era um dos meus mercados de foco, assim, né? O mercado financeiro e tal. Pode ser que amanhã muda, entendeu? Mas essa visualização foi uma das coisas que mais mudou para mim, assim, o amadurecimento, tanto como pessoa como profissional. Não é que tu fica intolerante a algumas coisas, mas tu começa a perceber que, cara, isso faz sentido? Não faz. Não perco mais meu sono por causa disso, sabe? Faz sentido? Não faz. Não vou sair de casa por causa disso. E aí isso é para tudo, né, Felipe? É para que tipo de coisa que eu vou estudar, é para tipo de coisa que eu vou trabalhar, para tipo de coisa que eu vou ter como lazer, sabe? Então, acho que isso foi uma das maiores reflexões e que, de verdade, assim, para mim, como sendo o meu desenvolvimento, que é bem pessoal isso, né? Bem individual, quando eu olho para isso, eu fico até bastante orgulhoso, assim, Pô, tem que ficar mesmo. por ter sido um cara. E aí, claro, todo esse papo do desenvolvimento pessoal, eu sou um cara que amadureci muito rápido, não, muito tarde para a vida. E aí, quando tu começa a ver que, poxa, as coisas estão dando certo para mim,
o cara fica feliz, cara. Pô, não tem como ser diferente. Entende? Massa demais. E claro, voltando ao que a gente estava falando, uma das coisas que me deixa feliz, por exemplo, por mais que eu tivesse um planejamento, Felipe, eu em algum momento ali, agora estamos em julho, ali por março, cara, janeiro, fevereiro, março, abril, não, maio, por mais que eu tivesse um planejamento, uma segurança financeira, eu comecei a tremer, cara. Do tipo assim, pô, eu tô desempregado, cara. Mas faz parte do planejamento. Mas tô desempregado, minha reserva tá acabando, velho. A Tá gente escolhe, gastando. mas é difícil também controlar, né? Tem esses momentos do controle, né? E aí, cara, esse amadurecimento é que me botava no lugar de novo, entendeu? Olha só, tu não pode sair atirando para tudo que é lugar porque não faz parte. Tu tem um caminho a seguir e não é hora de se desesperar. Tu vai se desesperar lá na frente. Se chegar uma semana lá para acabar teu prazo e tu não conseguiu nada, aí tu começa a se desesperar. Antes disso, meu, segue o plano, procura ajuda se não tá dando certo agora, redireciona, realinha o barco, fala com as pessoas, conversa com as pessoas que são próximas, mas isso tudo só veio com esse amadurecimento. Senão eu não jamais eu te mandaria uma mensagem perguntando pô, Felipe, tá acontecendo isso, eu preciso melhorar tal coisa, tu pode me ajudar, o que tu acha, tu que tem experiência, o que tu acha que eu poderia melhorar? Eu jamais farei isso, por alguns motivos. Não quero incomodar, segundo, juro que eu vou passar essa vergonha, sabe? Imagina, Felipe vai olhar ali, pô, o cara tá aqui no MID faz 2, 3 anos, 4 anos, né? E não saiu do lugar, sabe? Então, assim, isso tudo só mudou a partir desse meu amadurecimento, né? Cara, muito bom. E que bom que você mandou aquela mensagem, né? Isso também fica o sinal aí para todo mundo que, pô, precisa pedir ajuda sim, cara. Você tem que resgatar o seu foco, tem que sentar, tem que estudar. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, é estudo pra caramba, né? Mas se você tá no MID, pô, tem uma trajetória linear, tem uma comunidade, tem uma galera, uma equipe boa para te ajudar, peça ajuda. Então, Diogo, mais uma vez, parabéns por ter feito isso, parabéns por ter resolvido. E, cara, pra gente fechar, eu tenho 2 perguntas para você. Uma, bem rápido, só para amarrar a sua entrevista, né? Que eu acho que quem está aqui nos escutando deve estar curioso. Você tinha traçado um plano até outubro para você conquistar essa vaga fixa, né? Você acabou o projeto que você estava fazendo, você falou, agora eu vou procurar a vaga de trabalho fixo, né? Como product designer. E você já está trabalhando, se eu não me engano, tem 1 ou 2 meses, alguma coisa assim. Você pode contar um pouco para a gente como é que foi isso? Como é que foi o processo de aplicação, processo de entrevista, e o que você fez para se sair bem? Porque olhando no seu plano foi muito mais rápido. Então, né, como é que foi para você esse processo para chegar ali na oferta e ser contratado? Cara, primeiro que quando tu tem um plano, tu sabe o que tu precisa fazer para chegar onde tu planejou, né? Então, assim, se tu não sabe, tu vai atrás, né? E aí foi onde eu comecei a descer do palquinho, deixei tirar as tamancas e começar a perguntar assim, ó, Felipe, tem o meu plano é esse. Tu acha que eu consigo? Tu acha que é possível? Não é nem que eu consigo. Eu perguntei, né? Começando por ti, eu perguntei, tu acha que é possível? Sim, é possível. Tu vai ter que te dedicar bastante. Beleza, vou me dedicar bastante. Aí, quando eu faço esse planejamento para esse ano, beleza. Consegui meu primeiro projeto lá no ano passado, agora eu quero conseguir um emprego fixo e tal, né? O que eu preciso fazer? Cara, comecei a olhar para todas as ferramentas que eu tinha para participar de processos seletivos, eu vi que eu tinha que refazer tudo, não sabia como fazer, de verdade, não sabia como escrever um LinkedIn, não sabia como escrever um currículo. Estão perfeitos? Não estão, mas estão muito melhores do que já era em janeiro, entende? Aí foi onde eu comecei a conversar com outros designers, porque eu quero chegar lá. Então, eu comecei a conversar com os outros designers, comecei a marcar aquelas mentoriazinhas assim, que tu consegue marcar em algumas plataformas que tem 1 hora para conversar com outro profissional. Comecei a chamar pessoal
dentro da nossa comunidade que já está bem inserida no mercado, né? Que são super acessíveis ali, a galera. Eu mandava uma mensagem, a resposta que eu tinha é: quer fazer uma chamada de vídeo? Sabe? Então essas foram as formas. E aí eu comecei a ver que eu precisava, então, arrumar minhas ferramentas, comecei a procurar recrutadores e tal. Chegava na entrevista, caía na entrevista. Ou então, eu preciso melhorar a minha postura em entrevista. Preciso, né? E aí veio muito essas conversas, assim, do tipo, cara, se tu não sabe, olha pro teu entrevistador e diz: poxa, isso é uma coisa que eu realmente não domino, eu não sei, mas, né, eu descubro, eu aprendo, eu pergunto para os meus colegas, sabe, como equipe a gente resolve. Então, essa vergonha de, se eu disser que eu não sei, o cara já vai me tirar fora do processo. Negativo. Eu comecei a treinar um pouco para entrevista. Uma coisa que foi bastante importante, comecei a ler muito sobre as tecnologias ATS, OCR, que é de leitura de currículo. E aí, porque todas as vagas praticamente que o cara aplicava era por plataformas, né? E aí eu comecei, eu preciso entender agora como é que funcionam essas plataformas e tal, para o meu currículo cair na mão do recrutador, passar, né, pela tecnologia e cair na mão do recrutador e tal. Então esses foram os processos, assim, cara, quando eu olhei, eu comecei a praticar o plano, comecei a aplicar as coisas, eu comecei a ver processos e ferramentas que eu precisava me aprimorar. E isso eu tenho uma coisa para mim, Felipe, que eu levo comigo, que é a energia que tu movimenta, entendeu? Quando tu começa a cara, é física, isso é física. Um corpo em movimento tem que se manter em movimento. Pronto. A partir do momento que tu começa a dar um passo, como diz a música, né, do pessoal lá do Chico Sainz, né? A partir do momento que você dá um passo, o mundo não está mais no mesmo lugar. E aí tu começa a ir em direção aos teus objetivos e aquilo começa a acontecer, cara. E tu vai criando bagagem, tu vai criando, né? Quando tu vê, tu tá fortão naquilo. E cada coisa que tu faz, tu tá um passinho mais próximo. De novo, Felipe, chegou no momento que eu olhei, cara, eu tô fazendo tudo isso e não tá dando certo. Sabe? Porque tu imagina tu fazer assim, cara, chegava a passar dias ali mandando currículo, falando com gente, e no primeiro mês eu não tive uma entrevista. Sabe? E aí tu começa a fazer entrevistas, começa a fazer, tá começando a dar certo, e até que, cara, chega o momento que... Eu cheguei no momento que eu já estava selecionando as entrevistas, assim, no sentido... Não estava chovendo entrevista, entende? Mas quando eu comecei a ter certeza das coisas que eu queria, por exemplo, fazia uma entrevista com o Felipe, esse daqui, nosso trabalho é assim, assim, assado. Não é isso que eu quero para o meu, né? Não faz parte do que eu estou buscando. Agradecia daquela forma, né, educada e sempre tentando manter um espaço para si necessário no futuro vir voltar a conversar, aquela coisa toda, né? Fair play profissional. E aí, cara, cada passo que tu dá, tu tá mais próximo. Alguns momentos, sim, pode surgir a incerteza e o medo. Olha para frente, olha para o teu plano. E tem uma coisa que o cara, a gente às vezes esquece, que é quando tu não tá alcançando o lugar onde tu quer chegar, mesmo que fora do tempo, tu esquece de olhar para tudo que tu constrói, né? Que é para, eu melhorei muito na questão de LinkedIn, eu melhorei muito na questão de fazer network, eu melhorei muito na questão de entrevista, eu melhorei muito na questão, aprendi muito sobre portfólios e tudo mais, entende? E isso, às vezes, o cara deixa de enxergar e se parabenizar, né? Por isso, sim, que legal, aprendi mais uma coisa hoje. E às vezes fica mais preocupada acabou o dia e eu não consegui ainda aquela vaga, sabe? Então, dá uma invertidinha nessa chave. Exatamente.
Cara, muito bom. A gente tem que realmente valorizar esses pequenos passos. Diogo, parabéns, cara. Parabéns por tudo, parabéns pelo seu crescimento. É muito bacana assim, acompanhar, ver o quanto você mudou nesse tempo, o quanto você evoluiu, né, com a comunidade, com as buscas que você tem. E certamente isso vai te levar longe. E, cara, para a gente fechar, para amarrar essa entrevista da melhor forma, já tá cheio de insight, já tá cheio de dica aqui. Mas que dica final que você dá para quem está começando a estudar agora, ou quem está na comunidade, por qualquer motivo está meio perdido, não está sabendo, enfim, aproveitar, ou não está sabendo como estudar? Que dica que você dá para realizar o estudo da melhor forma e fazer ali um fast track no processo de imigração? Cara, acima de tudo, calma, respira. O MID hoje ele é muito bem planejado, né? Ele vem ali, ele é uma construção da pessoa, assim, né? Como profissional, que tudo aquilo que eu acabei de falar agora de cada passinho que tu dá, tu aumenta a tua bagagem, tu fica mais forte nas coisas. Então, quando eu conseguir ver que, cara, eu preciso, se for para consumir conteúdos, eu vou seguir essa trilha aqui, que é a trilha que o MID vinha me oferecendo, de tu começar com ir pequeno, tu vai aumentando, tal. Esse foi um fator essencial, assim, um negócio que é poderoso, isso é poderoso. Para não se desesperar, o consumo talvez não consciente de informação, porque o grupo tal lá disse que agora tem que olhar para métricas, o grupo tal lá agora diz que eu tenho que olhar para inteligência artificial, o grupo tal lá diz que eu tenho que olhar para entrevistas com o usuário. Tentar consumir tudo isso ao mesmo tempo dá problema, tu entra naquela sensação de tô perdendo Overdose, né? algo, tô perdendo algo. Então, assim, respira, tenha calma, acredita no processo e mais do que no processo, acreditar em si mesmo, né, cara? Acreditar em si mesmo, do tipo assim, se eu estou estudando, se eu estou fazendo MID, é porque eu quero chegar a algum lugar. Se eu quero chegar a algum lugar, eu sou capaz de chegar a esse lugar. E eu vou chegar lá. Então, assim, se tu acreditar em ti, que tu é capaz de chegar em algum lugar e tu ter acreditar mesmo, não é assim, olhar para porque o Felipe, antes tu até comentou, né, uma coisa que não dá para fazer também, outra dica que não dá para fazer é o Diogo comparar o seu nível hoje, olhar para o Felipe e achar assim, para o Felipe tudo é fácil. Não, cara, o Felipe enfrenta os desafios de quem está no nível que o Felipe está. É claro que talvez os desafios do meu nível como Diogo para o Felipe hoje é barbado. O Felipe já passou por aqui, entende? Então, assim, não se comparar, muito pelo contrário, olha para o Felipe e pergunta, Felipe, estou passando por isso aqui, tu já passou por isso? Como que eu, sabe, É isso. desmancha essas armaduras do tipo, que feio perguntar, dizer que eu não sei, né? Vai lá, pergunta mesmo, cara. Por exemplo, se perguntar para mim, nossa, eu sou cheio de vontade de poder ensinar tudo que me ensinar. Massa demais. Então assim, eu acho que esse é o principal, cara, tentar manter a calma, né, no estudo, focar no estudo e focar onde tu quer chegar e acreditar que tu vai chegar. Porque vai chegar, sabe? E repito aquilo que eu falei, assim, a partir do momento que tu começar a movimentar essa energia, movimentar ela consciente, com verdade, né, nos teus estudos ali, e que tu quer mesmo aquilo ali, cara, o resultado é só um, é chegar lá. Não tem outra coisa outra coisa diferente. Não é aquela história de vou atirar na lua para ver se pega alguma estrela. Não, se tu focar, por exemplo, de novo, seguindo a trilha do MID, só tem um resultado, cara. Só tem um resultado. Tu conseguir tua vaga como Product Designer, como UX Designer, ou como UX Research, se for foco, tal. É só esse o resultado. Não tem outro resultado. Cara, muito bom. Obrigado por todas as dicas. Mais uma vez, parabéns. Muito sucesso. A gente segue junto, é claro, na comunidade, no treinamento, mentorias, enfim. E vai ser um prazer, vai ser muito bacana seguir te acompanhando. Então, Diogo, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, chegou até o final dessa entrevista, muito obrigado. Lembra, o YouTube me obriga, cara. Eu recebo um e-mail, ele me pede para fazer isso.
Felipe, pede pelo like, por favor, precisamos de like. Enfim, brincadeira. Mas deixa o seu like aí se você gostou dessa entrevista. Essa é a forma do algoritmo do YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Ou, se você achou que foi um vídeo legal e tem alguém que você acha que pode tirar insights, pode aprender com a história do Diogo, cara, manda o link, compartilha, tá bom? É por isso que a gente faz essas gravações, é para compartilhar aí para o máximo de pessoas esse conteúdo, essa informação, para que a nossa indústria do design cresça cada vez melhor, cada vez com profissionais melhores qualificados e sendo muito bem remunerados por isso, certo? Então, muito obrigado pela sua audiência, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, Diogo. Obrigado, cara.